Textos clássicos da bibliografia doutrinária. Atrás dos pavoneantes mestres e reformadores, formam-se as filas de candidatos ingênuos ao reino dos céus, que tudo aceitam de olhos fechados e mãos postas. É a hora do perigo, em que as mais elevadas doutrinas podem ser transformadas em mistifórios grosseiros. O trabalho real, que teria de ser feito, ninguém faz, por falta de capacidade e excesso de preguiça mental. E, quando alguém resolve iniciar alguma coisa, no desenvolvimento consciente, respeitoso, da obra fundamental de Kardec, nas bases da cultura atual, as escolinhas ou igrejinhas dos falsos iluminados se conjugam na repulsa ao trabalho cultural, em defesa da cômoda ignorância em que podem semear as suas tolices e cultivar as suas pretensões vaidosas. Vale mais, para a maioria dos adeptos, a suposta descoberta de novos métodos de passes e curas miraculosas, do que um estudo sério e esclarecedor da própria estrutura da doutrina e de sua posição cultural. As pessoas cultas que percebem isso temem a turba dos fanáticos e preferem resguardar o seu prestígio ao invés de lutar contra o aviltamento doutrinário. Daí o silêncio da maioria dos líderes na hora da adulteração, que rompeu a falsa aparência de unidade e coerência do movimento espírita brasileiro. As obras de assistência social atraem as contribuições generosas, em prejuízo das obras culturais. A ajuda ao próximo só é interpretada em sentido material. A cultura perece e os charlatães se divertem deslumbrando os basbaques. Ninguém se lembra de que estamos numa fase de grande desenvolvimento cultural, favorável ao entrosamento da cultura espírita. A penúria intelectual do movimento espírita contrasta estranhamente com as dimensões conceptuais e as finalidades da doutrina, a única que oferece a possibilidade de soluções evangélicas para a situação mundial. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. Até mesmo pessoas analfabetas, quando aprendem a lidar grosseiramente com a mediunidade, julgam-se mestres infalíveis. E, criaturas dotadas de diplomas universitários tornam-se seguidores de messias broncos, profetas e incultos, que usam sem temor o atrevimento da ignorância para atacar e criticar os que lutam em defesa da doutrina. Como modificar essa situação desastrosa sem a abnegação de pessoas que, dotadas realmente de formação cultural, e não apenas de diploma, se ponham corajosamente em campo? Esta é a hora H do espiritismo. Ou ele se firmará como processo cultural legítimo, ou será asfixiado pela avalanche de sandices que sobre ele despejam, sem cessar, os pretensiosos e irresponsáveis, missionários por conta própria, elaboradores de doutrinas individuais e ridículas, sugeridas pelas mentes sombrias que desejam ridicularizar a doutrina. Os que se omitem por comodismo e interesses subalternos, nesta hora decisiva, cantando louvores a todos os absurdos em nome da tolerância e da fraternidade, como se essas duas palavras significassem conivência, são piores que os semeadores de joio, pois são os que estimulam e sustentam o trabalho de sapa no meio doutrinário. A eles podemos aplicar a advertência do Cristo aos fariseus, pois os ladrões e as meretrizes chegarão, antes deles, ao reino dos céus. 40. Reencarnação. Quando Nicodemos ouviu dos lábios de Jesus, importa nascer de novo, sentiu vacilar, pela extensão que as palavras do Senhor alcançavam na crença judaica. A reencarnação era admitida sob a forma de ressurreição. Hoje, com a luz do Espiritismo, a diferença entre os significados dessas palavras foram clareados. Aplica-se o termo ressurreição no caso de Lázaro, que teria retornado à vida terrena, no mesmo corpo. Na reencarnação a volta se dá em corpo diferente, como o caso de João Batista e Elias. Por isso, Jesus disse, importa nascer de novo. Quando reencarnamos, modelamos o corpo desde os pródromos da concepção, consoante nossas condições íntimas, e nos processos reencarnatórios somos encaminhados aos ambientes que mais atendam às nossas necessidades. Aqueles que devam vencer a prova da bebida, estarão próximos ao círculo dos bêbados e, na luta por não se deixar envolver está o mérito, se conseguir vencer, o espírito que tiver a prova de determinada doença,
nascerá junto aos portadores dessa doença e, na luta por bem suportá-la, estará o seu valor e progresso. Muitos ainda recordam a menção de castigo até a quarta geração, da Bíblia. Podemos sentir que a quarta geração nada mais era ou será que aqueles mesmos espíritos que faliram e tornaram a nascer. Esses fatos nos levam a entender a justiça da reencarnação. Deus, bom e justiceiro, concedendo oportunidades para que o espírito lute e busque a recuperação quase que nos mesmos caminhos que falira. Além de justa, a reencarnação se torna necessária para o espírito, terapêutica da alma nas falências morais e inversões de valores naturais do homem. Oportunidades a oportunidades, o Senhor abre campos ao espírito necessitado de remir suas faltas ou aprofundar-se no conhecimento. O conhecimento completo se faz em todos os sentidos e sabemos que o homem, por mais anos que viva, não conseguirá inteirar-se de todo o saber numa só vida. A reencarnação é, pois, meio para elevar o espírito pelas oportunidades que apresentem no condicionamento a que vem envolvida para representar fase necessária para o ajuste com as leis. 41. Falta de formação doutrinária. Sem a formação doutrinária, não teremos um movimento espírita coeso e coerente. E, sem coesão e coerência, não teremos espiritismo. Essa razão porque os espíritos superiores confiaram às mãos de Kardec o pesado trabalho da codificação. Kardec teve de arcar, sozinho, com a execução dessa obra gigantesca. Porque só ele estava em condições de realizá-la. Depois de Kardec, o que vimos? Leon Denis foi o único dos seus discípulos que conseguiu manter-se à altura do mestre, contribuindo vigorosamente para a consolidação da doutrina. Era, aparentemente, o menos indicado. Não tinha formação cultural de Kardec, residia na província, não convivera com ele, mas soubera compreender a posição metodológica do espiritismo e não a confundia com os desvarios espiritualistas da época. Depois de Denis, foi um dilúvio. A revista espírita virou um saco de gatos. A sociedade parisiense naufragou em águas turvas. A ciência e a filosofia espíritas ficaram esquecidas. O aspecto religioso da doutrina transviou-se na ignorância e no fanatismo. Os sucessores de Kardec fracassaram inteiramente na manutenção da chama espírita, na França. E, quando a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, segundo a expressão de Humberto de Campos, veio carregada de parasitas mortais que, ao invés de extirpar, tratamos de cultivar e aumentar com as pragas da terra. Tudo isso por quê? Por falta pura e simples de formação doutrinária. A prova está aí, bem visível, no fluidismo e no obscurantismo que dominam o nosso movimento no Brasil e no mundo. Os poucos estudiosos, que se aprofundaram no estudo de Kardec, vivem como náufragos num mar tempestuoso, lutando, sem cessar, com os mesmos destroços de sempre. Não há estudo sistemático e sério da doutrina. E o que é mais grave, há evidente o sintoma de fascinação das trevas, em vastos setores representativos que, por incrível que pareça, combatem por todos os meios o desenvolvimento da cultura espírita. Enquanto não compreendermos que espiritismo é cultura, as tentativas de unificação do nosso movimento não darão resultados reais. Darão aproximações arrepiadas de conflitos, aumento quantitativo de adeptos ineptos, estimulação perigosa de messianismos individuais e de grupos. Flammarion, que nunca entendeu realmente a posição de Kardec e chegou a dizer que ele fez obra um tanto pessoal, como se vê no seu famoso discurso ao pé do túmulo, teve, entretanto, uma intuição feliz quando o chamou de bom senso encarnado. Esse bom senso é o que nos falta, parece ter se desencarnado com Kardec e volatizado com Denis. Hoje, estamos na era do contrassenso. Os mesmos órgãos de divulgação doutrinária que pregam o obscurantismo, exibem pavoneios de erudição personalista, em nome de uma cultura inexistente. Porque cultura não é erudição, livros empilhados nas estantes, fichário e ordem para consultas ocasionais. Cultura é assimilação de conhecimentos e bom senso em ação. O que fazer diante dessa situação? Cuidar da formação espírita das novas gerações, sem esquecer a alfabetização de adultos.
Mobral, esse é o recurso. Temos de organizar o Mobral do espírito. E começar tudo de novo, pelas primeiras letras, mas isso em conjunto, agrupando elementos capazes, de mente arejada e coração aberto. Foi por isso que propus a criação das escolas de espiritismo, em nível universitário, dotadas de amplos currículos de formação cultural espírita. Podem dizer que há contradições entre Mobral e nível universitário. Mas note-se que falamos de Mobral do espírito. A cultura espírita é o desenvolvimento da cultura acadêmica, é o segmento natural da cultura atual, em que se misturam elementos cristãos, pagãos e ateus. Para iniciar-se na cultura espírita, o estudante deve possuir as bases da cultura anterior. Tudo se encadeia no universo, como ensina, repetidamente, o Livro dos Espíritos. Quem não compreende esse encadeamento, tem de iniciar pelo Mobral. Não há outra forma de adaptá-lo às novas exigências da nova cultura. A verdade nua e crua é que ninguém conhece espiritismo. Ninguém, mesmo, no Brasil e no mundo. Estamos todos aprendendo, ainda, de maneira canhestra. E se me permito escrever isto, é porque aprendi, a duras penas, a conhecer a minha própria indigência. No espiritismo, como já se dava no cristianismo e na própria filosofia grega, o que vale é o método socrático. Temos, antes de tudo, de compreender que nada sabemos. Então, estaremos, pelo menos, conscientes de nossa ignorância e capazes de aprender. Mas aprender com quem? Sozinhos, como autodidatas, tirando nossas próprias lições dos textos, confiantes nas luzes da nossa ignorância. Recebendo lições de outros que tateiam como nós, mas que estufam o peito de autossuficiência e pretensão. Claro que não. Ao menos isso devemos saber. Temos de trabalhar em conjunto, reunindo companheiros sensatos, bem-intencionados, não fascinados por mistificações grosseiras e evidentes, capazes de humildade real, provada por atos e atitudes. Assim conjugados, poderemos aprender de Kardec, estudando suas obras, mergulhando em seus textos, lembrando-nos de que foi ele e só ele o incumbido de nos transmitir o legado do Espírito da Verdade. Kardec é a nossa pedra de toque. Não por ser Kardec, mas por ser um intérprete humilde que foi, o homem sincero e puro a serviço dos espíritos instrutores. É o que devemos ter nas escolas de espiritismo. Não faculdades, nem academias, mas, simplesmente, escolas. O sistema universitário implica pesquisas, colaboração entre professores e alunos, trabalho conjugado e sem presunção de superioridade por parte de ninguém. O simpósio e o seminário, o livre debate, enfim, é que resolvem, e não o magister do passado. O espírito universitário, por isso mesmo, é o que melhor corresponde à escola espírita. Num ambiente assim, os espíritos instrutores disporão de meios para auxiliar os estudantes sinceros e despretensiosos. A formação espírita exige ensino metódico mas, ao mesmo tempo, livre. Foi o que os espíritos deram a Kardec, um ensino de que ele mesmo participava, interrogando os mestres e discutindo com eles. Por isso, não houve infiltração de mistificadores na obra inteiriça, nesse bloco de lógica e bom senso, que abrange os 5 livros fundamentais da codificação, os volumes introdutórios e os volumes da Revista Espírita, redigidos por ele durante quase 12 anos de trabalho incessante. Essa obra gigantesca é a plataforma do futuro, o alicerce e o plano de um novo mundo, de uma nova civilização. Seria absurdo pensar que podemos dominar esse vasto acerto de conhecimentos novos, de conceitos revolucionários, através de simples leituras individuais, sem método e sem pesquisa. Nosso papel, no Espiritismo, tem sido de macacos em loja de louças. É incrível a leviandade com que oradores e articulistas espíritas tratam de certos temas, com uma falsa suficiência de arrepiar, lançando confusões ridículas no meio doutrinário. Temos de compreender que isso não pode continuar. Chega de arengas melífluas nos centros, de oratória descabelada, de auditórios basbaques, batendo palmas e com palavreado pomposo. Nada disso é espiritismo.
Os conferencistas espíritas precisam ensinar espiritismo que ninguém conhece, mas para isso precisam, primeiro, aprendê-lo. Precisamos de expositores didáticos, servidos por bom conhecimento doutrinário, arduamente adquirido em estudos e pesquisas. Expor os temas fundamentais da doutrina, não é falar bonito, com tropos pretensamente literários, que só servem para estufar vaidade, à maneira da oratória bacharelesca do século passado. Esse palavrório vazio e presunçoso não constrói nada e só serve para ridicularizar o espiritismo ante a mentalidade positiva e analítica do nosso tempo. Estamos numa fase avançada da evolução terrena. Nossa cultura cresceu espantosamente nos últimos anos e já está chegando à confluência dos princípios espíritas em todos os campos. A nossa falta de formação cultural espírita não nos permite enfrentar a barreira dos preconceitos para demonstrar ao mundo que espiritismo, como escreveu Humberto Mariotti, é uma estrela de amor que espera no horizonte do mundo o avanço das ciências. É curiosa e ridícula nossa situação. Temos o futuro nas mãos e ficamos encravados no passado mitológico e nas querelas medievais. Mas, para superar essa situação, temos de aprender com Kardec. Os que pretendem superar Kardec, não o conhecem. Se o conhecessem, não assumiriam a posição ridícula de críticos e inovadores do que, na verdade, ignoram. Chegamos a uma hora de definições. Precisamos definir a posição cultural espírita perante a nova cultura dos tempos novos. E só faremos isso através de organismos culturais bem estruturados, funcionais, dotados de recursos escolares capazes de fornecer, aos mais aptos e mais sinceros, a formação cultural de que todos necessitamos, com urgência. 42. A vida futura. Com os conhecimentos atuais da ciência, da astronomia, com os voos espaciais, muitos já acreditam ter ruído por terra os conceitos religiosos que até bem pouco existiam. A vida presente, turbilhonando nos vórtices do sensacionalismo, não cogita em muitas oportunidades da calma espiritual, repositória das conquistas da alma. A viagem interplanetária e o transplante de cérebro são notícias sensacionais, enquanto as necessidades nossas e do mundo estão cada vez mais acerbas. E, nesse turbilhão, indagamos das crenças e dos hábitos de nossos avós. Será que todo o arcabouço filosófico-religioso já deixou de existir porque alguns instrumentos de observação singraram o espaço cósmico? Será que o hábito de respeito ao dever e amor ao próximo deixou de existir? Não cremos. Sentimos que, quanto mais longe avança o saber humano, mais Deus revela sua magnanimidade. Em cada voo espacial revela uma amplidão maior do cosmo, enquanto em cada operação cirúrgica, no corpo humano, revela a perfeição de sua obra. Notamos, então, que a vida futura, pelos horizontes que se abrem, deixa de ser mero dogma imposto, para converter-se numa necessidade. O homem que vê no macro, e pesquisa no microcosmo, pela bondade e justiça divinas, não pode perder do nada o cabedal de conhecimentos adquiridos por ingentes esforços. Deus, justo e bom, como o definem todas as religiões, e como percebemos demonstrado em sua obra, não deixaria morrer o esforço do progresso com o fenômeno da morte. Crer que sejamos individualidades eternas é crer na continuidade da existência além do túmulo, porque não podemos limitar o Criador ao nosso conhecimento do instante. O saber divino vai além de nós. A vida futura é necessária como a afirmação da própria justiça divina e convergência de nossas atenções, uma vez que se condiciona à vida presente. Os preceitos morais, sem ela, perdem o significado e, com ela, adquirem valor inestimável de virtudes. As lutas de renovação individual e aperfeiçoamento moral adquirem tonalidades de respeito e solidariedade porque as provas e experiências são vistas como bem armazenado para o futuro. A revelação do Espiritismo quanto à vida futura vem lançar maiores claridades ao que até então se preconizava. A outra vida entra na ordem natural dos fatos, sequência de progresso a que todos os seres estão submetidos, quer queiram, quer não. Não há privilégios, mas conquistas, não há julgamentos imperiosos, mas verdades justas,
somos o que nos aplicamos em ser nesta vida ou na outra. 43. Religião que se baseia nos resultados da investigação. Provas científicas da sobrevivência do homem, como espírito, substituem a crença pela certeza. Respeito o espiritismo como crença, pois respeito todas as crenças, mas não posso entender a razão por que os seus adeptos e o irmão Saulo, em particular, insistem em considerá-lo como ciência e filosofia. Não vejo motivos para isso, nem conveniência alguma para o próprio espiritismo, em se travestir daquilo que ele não é, nem pode ser. Eis a opinião sincera de muitas pessoas, que um leitor se incumbiu de sintetizar nessas linhas. Opinião sincera, mas, nem por isso, verdadeira. Se o espiritismo fosse apenas uma crença, como querem essas boas criaturas, os seus princípios não estariam confirmados pela investigação científica. E, no entanto, o estão, e diariamente novas provas vêm reforçar as verificações já feitas. Seria extremamente cômodo, para muitas pessoas, que o espiritismo se conservasse no plano ingênuo da crença. Assim, não teria mais do que o trabalho de sorrir, com benevolência, diante do problema da imortalidade da alma, que acarreta para o homem enorme responsabilidade, no tocante aos seus atos presentes. Mas o espiritismo, desde o seu aparecimento, já mostrou as inevitáveis implicações científicas e filosóficas dos seus princípios. Para começar, devemos dizer que o problema da crença pertence à pré-história do espiritismo, ao tempo em que os homens acreditavam nas almas do outro mundo, sem saberem como explicá-las. Quando o espiritismo apareceu, como doutrina racionalmente estruturada, a crença desapareceu, para dar lugar à certeza, e o que é mais importante à certeza científica. Quando falamos de certeza científica, no espiritismo, estamos plenamente conscientes do sentido dessas palavras. Mas acontece que o espiritismo pode oferecer, aos que se interessarem pelo assunto, um vasto acervo de experiências e investigações, honrado pelos mais ilustres nomes das ciências, em todo o mundo. E foram esses nomes, de cientistas não espíritas, os que realmente contribuíram para a formação desse poderoso acervo. De Alfred Russel Wallace e William Crookes, a Charles Richet e Gustave Geley, chegando em nossos dias ao Atelier Carrington e a Riprice, para só citarmos dois nomes em cada fase histórica, há um encadeamento perfeito de pesquisas científicas, altamente categorizadas, comprovando a realidade da fenomenologia espírita e as suas consequências. Estas consequências, como nos mostram Kardec, Leon Denis, Conan Doyle, Oliver Lodge e tantos outros, são, necessariamente, filosóficas e religiosas. Falar, pois, do espiritismo, como simples crença, é ignorar um dos capítulos mais empolgantes da investigação científica mundial. E é ignorar, também, a abertura de perspectivas mais amplas para a filosofia e a nova colocação do problema religioso, que o espiritismo está realizando no mundo. A religião espírita não decorre da crença, mas das provas objetivas da sobrevivência e das consequências filosóficas dessas provas. 44. Problema do sincretismo religioso afro-brasileiro. Não existe baixo espiritismo origem sincrética das práticas de macumba, o que dizem os estudos sociológicos. Consultam-nos, alguns leitores, sobre a tragédia de Santo André, em que um cidadão que praticava o baixo espiritismo e o hipnotismo, segundo o noticiário de imprensa, acabou matando a mulher e ameaçando de morte os próprios filhos. Entre os consulentes, alguns nos enviam recortes de um jornal do interior, em que certo articulista se aproveitou do caso para atacar o espiritismo e pedir para um movimento espírita a atenção das autoridades. De acordo com o noticiário, a tragédia se verificou em virtude de o referido cidadão estar influenciado por uma força estranha. Suas declarações, na polícia, aludem a práticas de baixo espiritismo. Diante de tais referências, os adversários da doutrina, em vez de se compadecerem da pobre criatura, rejubilam-se com a descoberta de um fato em que pensam encontrar motivos suficientes para mostrar ao povo os perigos do espiritismo.
Antes de tudo, devemos esclarecer que não existe nenhuma forma de baixo espiritismo. O espiritismo é uma doutrina única, suficientemente proposta nas obras de Kardec e de seus sucessores, e suas práticas nada têm a ver com as práticas de macumba e semelhantes, que lhe querem atribuir. A macumba e seus derivados são formas de sincretismo religioso, de mistura de cultos e práticas das religiões que influíram nos primeiros tempos da formação de nosso povo. Qualquer estudante de sociologia, mesmo bisonho, sabe disso. Os negros escravos, catequizados pelos senhores, sempre à força, e rebelando-se contra isso, misturaram seus deuses e seus cultos africanos com os santos e o culto católico, juntando-se, ainda, a essa mistura as crenças e práticas de nossos indígenas. Basta consultar Edson Carneiro, Arthur Ramos, Manuel Querino e Gilberto Freire, para se obter uma informação completa desse processo. O espiritismo só apareceu no Brasil nos fins do século passado. Seu nascimento se deu na França, em 1857. Como, pois, se poderia responsabilizar o espiritismo por um sincretismo religioso que se formou no país muito antes do seu nascimento no exterior? As chamadas práticas de baixo espiritismo, portanto, nada têm a ver com o espiritismo. São práticas do sincretismo religioso afro-brasileiro, no qual até mesmo o islamismo, trazido da África ao Brasil pelos negros, exerce a sua influência. Ainda há pouco, a Companhia Editora Nacional publicou, em sua coleção brasiliana, na série da Biblioteca Pedagógica Brasileira, valioso trabalho do professor Valdemar Valente, com prefácio do professor Amaro Quintas, intitulado Sincretismo Religioso Afro-Brasileiro. Não se trata de um livro espírita, mas apenas de um estudo sociológico sobre a formação sincrética dos cultos populares no Brasil. Os leitores encontrarão, nesse pequeno e interessante livro, a confirmação do que dissemos nesta crônica, não obstante os defeitos da falta de conhecimento da história e da doutrina espírita, revelados pelo autor. Atribuir-se, portanto, ao espiritismo, a culpa da tragédia de Santo André, ou de qualquer outra semelhante, só pode ser obra de ignorância ou de má-fé. Seria ainda mais grave do que atribuirmos ao catolicismo a responsabilidade pela tragédia de Canudos e de outras eclosões de misticismo religioso nos sertões. Ninguém pode atribuir a uma doutrina religiosa a culpa pelo desequilíbrio mental de uma criatura. Além disso, como demonstra o médico Inácio Ferreira, em seus livros sobre as curas espíritas no sanatório de Uberaba, as pessoas desequilibradas geralmente são levadas ao espiritismo, por amigo, parentes, em busca de cura. Só depois é que se atribui à doutrina a responsabilidade pelo desequilíbrio de que eram portadoras. No caso particular da tragédia de Santo André, o que parece evidente é que a vítima sofria de um desequilíbrio e procurava curá-lo através de práticas afro-brasileiras. Não se pode tratar suficientemente de um caso dessa natureza por ouvir dizer, ou através do noticiário da imprensa. O caso tem de ser investigado in loco, de maneira criteriosa, com isenção de ânimo e sem as ideias preconcebidas que levam a afirmações temerárias. De qualquer maneira, estes casos servem para mostrar a facilidade com que se atribuem ao espiritismo, ainda hoje, fatos que lhe são, na realidade, estranhos. 45. Fenômenos espíritas ou parapsicológicos? A confusão lançada entre nós, pela falsificação comercialista dos cursos de parapsicologia, produz os seus efeitos. Os professores desses cursinhos, trazidos da Espanha juntamente com os cursilhos de outra natureza, que respeitamos, por alguns padres espanhóis, fazem com a parapsicologia o que os toureiros fazem com os touros, transformam-na em objeto de espetáculo, ridicularizam-na e tentam matá-la. Se não o conseguem é porque a ciência não serve para touradas. Mas conseguem confundir o povo, embair multidões e trapacear, até mesmo, com pessoas cultas, mas ingênuas. É comum ouvirmos a pergunta, que ainda há pouco serviu de título para uma notícia da Gazeta da Povo, de Curitiba, reproduzida na primeira página deste jornal: que espécie de fenômeno é esse? Parapsicológico ou espírita?
A maioria das pessoas entende que os fenômenos paranormais se dividem em dois tipos, os chamados fenômenos psi, da parapsicologia, e os fenômenos espíritas. Lê do engano, espalhado pelos toureiros professores, pois os fenômenos paranormais são simplesmente os que o espiritismo estuda há mais de um século, não existindo, nem podendo existir, qualquer outra espécie do gênero. A confusão originou-se de duas fontes que também se confundem, pois são irmãs gêmeas, a ignorância e a má-fé. Às vezes ignorando, e às vezes fingindo que ignoram, os improvisados professores fazem a seguinte distinção: os fenômenos parapsicológicos são anímicos, produzidos pelo próprio inconsciente das pessoas e, não, por espíritos. Um deles vive proclamando, apoiado numa estatística imaginária, que o fenômeno espírita existe, mas, na proporção de 1 por 1000 em relação aos parapsicológicos. Não percebeu, ainda, que essa contradição deixa uma brecha na sua pretensão de negar a realidade do espiritismo. A verdade científica é apenas esta: o objeto do espiritismo e da parapsicologia são um só os fenômenos mediúnicos, que tanto podem ser de natureza anímica como de natureza espírita. Isso está em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, obras básicas da doutrina espírita, e nas obras científicas do espiritismo, como estas duas obras monumentais do sábio russo Alexandre Aksakov e do sábio italiano Ernesto Bosano, Animismo ou Espiritismo e Animismo e Espiritismo. A diferença dos títulos está apenas nas partículas ou i que exprimem o seguinte: em Aksakov, a negação da pretensa distinção feita pelos adversários do espiritismo no século passado, isto ou aquilo, e, em Bosano, a afirmação da unidade do fenômeno. As manifestações anímicas, produzidas pelo inconsciente dos sensitivos, ou médiuns, são da mesma natureza que as espíritas, produzidas pela influência de espíritos desencarnados. Porque o espírito encarnado é da mesma natureza que o desencarnado, ambos são espíritos. Daí, a conclusão de Bosano: o animismo prova o espiritismo. Conclusão, por sinal, que referendo ao ensino de Kardec a respeito, pois Kardec explica que a comunicação mediúnica só é possível porque o morto e o vivo são ambos espíritos, com a única diferença de que um está preso ao corpo e o outro está liberto. Chegando mesmo a fazer esta comparação, o homem livre pode falar com o prisioneiro através das grades da prisão. Alguns desses professores toureiros ignoram essa verdade fundamental do espiritismo e de todas as ciências psíquicas. Outros não a ignoram, mas usam de má fé. Ambos pecam pela incompetência. Seu pecado original é um só: a falta de capacitação intelectual e moral para ensinar o que desconhecem ou deturpam. Quem ensina errado, por ignorância, é culturalmente incompetente; quem o faz por má fé é moralmente incapaz, pois a primeira condição do mestre é a honestidade e o amor à verdade. Todo fenômeno espírita é também parapsicológico. E é também ódico, metapsíquico, psicobiofísico, mediúnico e quejandos. Todas as chamadas ciências psíquicas tiveram sua origem numa única fonte: as pesquisas espíritas. Allan Kardec é reconhecido universalmente como o pai das ciências psíquicas, designação esta que é genérica e distingue a pesquisa dos fenômenos inabituais da pesquisa, dos fenômenos habituais da psicologia. A expressão fenômenos inabituais foi criada por Charles Richet, o conhecido Prêmio Nobel de Fisiologia, 1913, fundador da metapsíquica, que no tratado básico dessa ciência, reconhece e louva o pioneirismo de Kardec. Alfred Russel Wallace, êmulo de Darwin, na teoria da evolução das espécies, chegou a escrever em sua obra Os Milagres e o Espiritismo que a psicologia é um espiritismo rudimentar, pois trata dos fenômenos espíritas do encarnado, do espírito em sua manifestação corporal. E, hoje, o professor Rini, acompanhado por toda uma equipe de parapsicólogos americanos e europeus, sustenta a mesma tese. Nenhum verdadeiro parapsicólogo jamais negou, nem negará que as ciências psíquicas se originaram do espiritismo. É o que o leitor pode verificar, facilmente, num estudo sério do assunto, tomando por base obras científicas e, não,
certos livros escritos por professores toureiros. Um livro do parapsicólogo argentino, professor Ricardo Musso, que não é espírita, tem por título Em Los Limites de la Psicologia e, por subtítulo, Desde el Espiritismo basta la Parapsicologia. E o próprio Robert Amadeu, católico e ferozmente anti-espírita, reconhece o que acima dissemos, em sua famosa obra Parapsicologia, publicada em tradução brasileira, com introdução nossa, pela editora Mestre Joe, de São Paulo. A ciência psíquica inglesa, antiga parapsicologia alemã, a metapsíquica, a chamada ciência do Ode. Ode é o corpo espiritual ou perispírito, a teosofia, as escolas de esoterismo e outras ramificações, nada mais fazem do que estudar, cada qual à sua maneira, os fenômenos espíritas. Não há nem pode haver um objeto diferente para cada uma dessas ciências, porque o psiquismo é um só e os seus fenômenos são sempre os mesmos. O que as distingue é a maneira pela qual encaram os fenômenos psíquicos, os métodos de investigação que utilizam e a interpretação que dão aos fenômenos. Diferenças conceptuais e metodológicas, mas nunca de objeto, porque este é sempre a mesma fenomenologia. Amadeu tentou estabelecer uma diferença entre os fenômenos psíquicos investigados por essas ciências e o que ele chama de fenômenos sobrenaturais. Simples tentativa de salvar os dogmas católicos da derrubada científica, já, agora, inevitável. Mas a sua posição difere fundamentalmente da atitude assumida pelos professores toureiros. Primeiro, porque ele coloca o problema em plano cultural, com seriedade, firmando-se na filosofia tomista. Depois, porque não faz nenhuma distinção entre fenômenos espíritas e parapsicológicos, reconhecendo honestamente que se trata de um mesmo campo fenomênico. O desenvolvimento da parapsicologia, que já atingiu o campo dos fenômenos teta, comunicações de espíritos, e até mesmo o campo da paramemória, lembranças de encarnações anteriores, e está levando eminentes investigadores universitários, não espíritas, a confirmarem progressivamente toda a doutrina espírita, acabará tirando a máscara e a capa de toureiro desses confusionistas. A verdade, que é por si mesma e não pede licença para ser, espantará da arena todos esses fantasmas de toureiros. Fim.